Ruth, tudo bem? Oi, Denise, tudo? Eu espero que. Bom, aqui não está completamente bem, mas pelo menos nós estamos no caminho certo. E eu gostaria muito de desejar a vocês que vocês finalmente chegassem também no caminho que nós já estamos chegando, embora ainda falta. Falta um pouquinho, né? Mas a esperança é aquela que nunca morre. Exato. Ruth, como é que está o tempo aí? Eu ouvi dizer que as temperaturas despencaram. Hoje as temperaturas baixaram tanto, tem feito tanto frio. Ai, que delícia, eu E o adoro. pior de tudo é um vento gelado, porque quando neva, porque tem nevado no norte, no Hermon, tem nevado no Hermon, chegou a 50, 70 centímetros de altura, neve, mas provavelmente não vai ficar, porque agora, hoje, já parou de chover, está fazendo sol, embora continue frio. Essa noite, aqui em Kfar Saba, fez 5 graus. Nossa, é muito frio. É muito frio. A máxima de 12, está muito frio. Ai, Ruth, que delícia. Ai, que delícia. É um vento que você não consegue se agasalhar, né? Tudo que você coloca, o vento entra nos ossos. Delícia. E choveu muito no norte, Isso desde a semana passada para cá, de modo que o nosso Kinneret outra vez subiu. Agora falta menos de 1 metro para ele voltar ao nível normal. Que bom, né? Isso é uma boa notícia. Foi bom. Todos aqueles riachos secos agora viraram rios, com correnteza forte, quedas d'água. Está tão bonito olhar, porque só pode olhar na televisão, porque não se pode viajar, né? Nós estamos em quarentena, e a quarentena, que deveria ter terminado na quinta-feira à noite, foi prorrogada por mais 10 dias, até o dia 31 de janeiro. Certo. De modo que nós não podemos sair, né? Não podemos ir lá no norte para ver essas maravilhas todas. Mas falta pouco, né, Ruth? 31 de janeiro é logo ali. Mais 9 dias. Mas eu não acredito que daqui a 10 dias ainda tenha 50 centímetros de neve. E Jerusalém? Jerusalém também está nevando? Não. Não. Só mesmo nevou em alguns lugares em Ramat Golan, nevou, e lá no Hermon, e estava previsto que até poderia, se a chuva continuasse um pouco mais, as temperaturas baixas, então também poderia até chegar nas montanhas altas do centro do país. Mas, como a chuva parou, então a temperatura ficou baixa, mas está seco, muito seco, e um vento gelado. Mas é o inverno israelense. Agora, a quantidade de chuva que caiu no norte, e alguns lugares passaram de 100 milímetros, é muito. Disse que em todos esses lugares no norte choveu, né, até agora, a quantidade toda do inverno. Nossa. Quer dizer, o que chover agora já é bônus. Ótimo. Porque a chuva que cai normalmente, toda a quantidade que cai nesses 3 meses de inverno, já caiu lá no norte. No resto do país, não. Mas o norte é que é muito importante, porque alimenta o Kinneret, né, o Jordão, e aí chega também mais água no Mar Morto, que senão o Mar Morto está também baixando de nível de ano para ano, de uma forma, porque nós tivemos 6 anos seguidos de seca, quer dizer, seca não é que não choveu, mas choveu menos pouco. do que deveria. Não a quantidade é necessária, nem a quantidade normal de anos. E agora, esse ano, realmente, o Kinneret aumentou essa semana, num dia, 20 centímetros, coisa que pode escrever na história. Que bom, uma boa notícia para começar.
É. Então, já que a gente já teve as boas notícias, vamos às notícias do corona, né? Para não perder o corona essa semana, que nós estamos na sexta, tudo começou do fim da semana passada para cá, apresentou agora 2 aspectos que não existiam durante toda essa crise. Primeiro, que as tais das mutações, principalmente a mutação britânica, tem causado realmente problemas muito sérios, porque crianças começaram a adoecer, coisa que não tinha aqui. E esta semana, lá no Hadassah de Jerusalém, abriram pela primeira vez uma enfermaria para crianças, que não havia. E já tem lá, nessa enfermaria, 2 crianças em estado grave que estão adormecidas e respiradas. Um é um recém-nascido e outro é uma criança de 2, 3 anos, porque o recém-nascido, o segundo problema novo que aconteceu, além dos casos de crianças doentes e graves, é o problema das mulheres grávidas, que até agora não tinha mulheres grávidas doentes, e, inclusive, a recomendação, no princípio da Pfizer, era de não vacinar nem mulheres grávidas, nem mulheres que amamentam, porque não havia sido feito, não havia pesquisa suficiente para ter conclusões se havia algum prejuízo para o feto. Em geral, a placenta é um filtro de tudo que é estranho ao organismo da mulher e não passa, defende o feto de quase todos os problemas que a mulher pode ter. De modo que, então, disseram, bom, se acontecer de uma mulher grávida ter corona, ela vai poder ser tratada e o feto não vai ter risco nenhum de ser contagiado. Mas o que aconteceu aqui foi que, em uma semana, 10 mulheres, quase todas em fase bem adiantada de gestação, adoeceram, mas em estado gravíssimo. Tanto que todas elas, mesmo as que não estavam ainda em idade de parto, tiveram que fazer cesarianas para tirar os fetos, porque não sabiam se iam conseguir manter a mãe viva, e se a mãe... Podia ser que os fetos não tivessem contaminados, mas estavam com medo da mãe falecer e o feto ficaria completamente desprotegido, de modo que desses fetos que estavam no 6º mês ou no 7º mês ainda eram prematuros, não estavam ainda em idade de nascer. A situação deles também, alguns ficaram doentes, e a situação deles é bastante séria. Isto agora modificou completamente o aspecto da vacinação aqui, que, no final das contas, acabaram com estudos que isso aconteceu também na Inglaterra, por causa do mutante. Chegaram à conclusão que todos esses problemas, tanto com as mulheres grávidas, tanto com as crianças de 2, 3 anos, são pessoas que têm a doença com o vírus mutante, certo, não com o vírus original, e porque até agora se dizia que esse vírus ele tem uma capacidade muito maior de propagação do que o outro, mas ele não produzia uma doença mais grave.
Agora, notou-se que nas crianças e nas mulheres grávidas, mesmo nas mulheres sadias, mulheres grávidas jovens, sadias, que não têm nenhum problema que possa ser uma doença de risco, todas elas estão gravemente enfermas. Gravemente. Notícia triste, né, Ruth? Triste. Primeiro começaram com 10, ontem já anunciaram que tem 16 mulheres, de modo que agora a conduta é a seguinte: as mulheres grávidas que estão na gravidez adiantada, todo mundo ser vacinado. E as mulheres grávidas que estão no começo da gravidez e que não têm problemas outros que possam ser risco, esperar para passar o primeiro trimestre. Quer dizer, não vacinar antes da 12ª, 13ª semana. E, então, vacinar. Essa é a conduta. Quer dizer, a não ser que a mulher não queira, que ninguém pode obrigar. Mas, e as crianças, então... Mas essa criança que você falou de 2, 3 anos, exato. No caso, não E, inclusive, está internado agora um rapazinho de 16 anos que está induzido e respirado. Puxa. Pela primeira vez, nessa idade, apareceu alguém doente. E começaram agora a ver que tem, embora as escolas estejam fechadas, excetuando as yeshivot, algumas, e as escolas Talmud Torá, dos Haridim, mas tem 23 mil e poucos alunos, quer dizer, idade escolar, que estão doentes. Não em estado grave, mas estão doentes. Coisa que não havia, era esse número alto de jovens, crianças de 12, 13 anos. Esses que não foram vacinados, né? Não foram vacinados, então agora também mudou o critério de vacinação. E vão começar a vacinar as crianças acima de 12 anos. Certo. Vão começar com os alunos de 16 anos, porque eles têm muito mais facilidade de ser contagiados do que os de 12, 13, 14. Então, eles vão vacinar agora a partir dos 16 anos, inclusive porque em fevereiro, esses de 17, 18 anos, eles têm Bagrut para fazer. Quer dizer... O que é Bagrut? Tem que protegê-los. Bagrut é o exame de madureza, quando termina madureza? Os 12 anos de estudo. Então, aqui se faz muito esforço para que todos eles façam esse exame antes de serem convocados, porque aos 18 anos eles são convocados para o Exército. Isso. Então, é preciso que antes eles já tenham feito o Bagrut. Certo. Quer dizer, essas duas coisas mudaram, foi assim uma mudança radical em toda ao que estava se entendendo a respeito da capacidade dessas mutações. E também a mutação sul-africana, que também tem causado bastante problemas, mas a maior parte diz que hoje, perto de 40% das pessoas doentes que estão internadas estão atacadas pela variante inglesa. Ai, ai. E a variante brasileira já chegou aí, não, né? Já. A variante brasileira já chegou aqui, mas ela não é tão forte. Primeiro porque não chegou tanta gente trazendo, ao passo que a da Inglaterra chegou muito. Muitos, e até que se conseguiu, e depois é que foram descobrir, por exemplo, que a sul-africana estava chegando de Dubai, eram os pacientes de Dubai que estavam trazendo para cá essa variante da África do Sul. O problema realmente é que
teve que se fazer uma mudança grande no problema da permissão de entrada e saída de Israel. Todo o problema nisso não é que você não sabe como fazer, mas é que existem leis. Você não pode impedir que uma pessoa entre no país se ele não cometeu um crime, não está sendo procurado pela polícia por causa do problema de doença. Você tem que redigir outras, tem que legislar leis especiais para poder obrigar as pessoas que vão embarcar, onde quer que eles estejam, que agora a medida é essa. Diminuir ao máximo os voos de Israel e para Israel. Diferença feita para os israelenses, que eles têm direito de voltar para o país deles. Agora, a obrigatoriedade de fazer exame, teste, antes, 3 dias antes, 72 horas antes do embarque. Tem que apresentar no embarque um papel, um documento mostrando que o exame dele para corona está negativo. E quando ele desembarca em Israel, ele tem que fazer outro exame, ou então ir para o hotel para fazer isolamento, confinamento. E isso está dando um problema tremendo com os israelenses. Eu sei. Que eles sabem que a lei ainda não foi votada, de modo que ontem, por exemplo, eles foram levados praticamente à força para um hotel em Jerusalém, e foi um quebra-quebra, quebraram portas, janelas. Ai, que terrível, né? Vandalismo. É terrível, porque as pessoas já estão cansadas disso, já estão... Então, agora, não está sendo permitido aos israelenses viajar para o exterior. Não pode viajar, a não ser diplomatas que estejam em função, ou gente que, por exemplo, morreu, alguém da família, ou alguém que tem que fazer algum tratamento que já estava marcado, que não tem aqui. Casos especiais, né? Casos muito, muito especiais, humanitários. Certo. Só. Fora disso, israelense não pode viajar para o exterior. Tá certo, tá certo. Tem que ser assim, né? Para isso ter um... A vida endurece, mas o problema é quando você vive num país democrático. As coisas ficam muito complicadas, porque tudo exige uma lei. Você não pode, de repente, dizer não pode viajar, não pode vir, não pode sair. Não é? Ontem, você está falando isso, e ontem eu vi um programa de jornalismo onde exatamente o comentarista falou sobre isso. Nessas horas, é mais fácil viver num país como a China, porque o governo... Exato. O governo... Por que eles conseguiram lá fazer tudo isso? Porque... Só assim. Só na marra. Só nesses países ditatoriais é que você consegue fazer essas coisas, porque não precisa de lei. Agora, aqui, tudo é problemático. Você não pode obrigar ninguém a se vacinar. É um problema. Porque se você vai ficar com 30% da população que não se vacina, a dificuldade é muito maior de você conseguir terminar com a pandemia. Não, e, além disso, tem as pessoas que viajam também. Então... Exato. Agora, não, mas os israelenses não vão mais sair. Estão presos, estão de castigo. E, olha, um problema. Você não faz nem ideia. Você está falando de um país pequeno como Israel. Agora, você imagina isso num país como o Brasil. Exato. Que o problema é que o Brasil é grande. Você mora no Rio Grande do Sul, você viaja para o norte, é mais do que uma viagem para o exterior, ou o mesmo número de horas. Agora, aqui em Israel, a distância maior que você pode viajar é de Eilat para o Hermon. São menos de 500 quilômetros.
Você não tem para onde ir. Não. Por isso o israelense tem essa obsessão de viajar para o exterior, porque aqui, onde ele ainda não foi, ele anda 500 quilômetros para cá, 300 quilômetros para cá, acabou, ele já viu tudo. E o exterior, para ele, pode ser a 4 horas de distância, né? Exato, tem até menos. Você pode voar para a Grécia para 1h30, você viaja para a Turquia em 2 horas, entendeu? De modo que é mais barato, é tudo muito mais perto. Em falar em Grécia, teve um terremoto, né? Essa semana. Teve o terremoto, 5 pontos e mais alguma coisa na escala de Richter. Não foi grave lá, foi sentido no norte de Israel, a população do norte sentiu que a terra tremeu, mas não ficou por isso, não aconteceu mais nada. E aqui se diz que nós estamos, porque Israel, entre o Jordão até o Mar Morto, que termina no Mar Vermelho, é a fenda afroasiática. E diz que essa fenda é o trajeto de terremoto. E que nós, a qualquer momento, podemos ter aqui um terremoto de grandes proporções, como já teve há 200 anos atrás. Mas diz que a qualquer hora pode ter. Que não seja agora junto com a corona. Ai, pelo amor de Deus. É o que falta. Existem os prédios, esses prédios todos, os mais novos, né? Existem foram construídos... Todos os prédios são construídos já com estacas muito fundas para evitar desmoronamento. Isso é verdade. Aqui já os prédios mais novos, todos são construídos assim, obrigatoriamente. Ótimo. Bom, Ruth, como foi a repercussão da posse do presidente americano? A gente leu aí que tem mais de 10 judeus lá na cúpula, né? Tem 10 judeus, porque a equipe de um presidente americano não é pequena, né? É enorme. Mas nessa equipe tem 10, e aqui saiu escrito, já tem um minyan. Já se pode fazer um minyan. Mas fora a principal, também nos outros cargos secundários também tem bastante judeus, né? Tem muitos judeus. Agora, é uma característica dos governos americanos, você vê que, mesmo no governo do Trump, tinha muitos judeus. Bom, o Trump, pelo visto, se ele era antissemita, ele sabia esconder bem, porque ele tem um genro, né, judeu, e tem uma filha judia, de modo que ele foi sempre muito amigo de Israel, mas também ele tinha muitos judeus no governo Trump, apesar de que, durante esses 4 anos do governo Trump, o antissemitismo floresceu lá mas não só o antissemitismo, todas as formas de racismo. Exatamente. Foi uma época em que o racismo realmente floresceu nos Estados Unidos. Agora, a posse do Biden, por exemplo, e qualquer outro israelense que é obcecado por noticiário e que fica na televisão vendo as coisas, eu me senti como se Israel fosse o 51º estado americano. O dia inteiro, 24 horas, as estações transmitindo diretamente, concomitantemente. Não era depois, não, era na hora. Aqui também teve. O tempo todo, mas nossa mãe falando sobre histórica. A roupa, a casa, tudo. A cerimônia, na minha opinião, foi muito bonita, muito singela, levando em conta que
pela primeira vez desde que tem corona, alguém respeitou o fato de ter corona, estava todo mundo de máscara, as distâncias entre as pessoas. Eu acho que foi muito bonito e o discurso dele também foi um discurso muito, muito bonito, muito humano, e levando em conta a tristeza, né, de um país que, por causa da indiferença, já tem mais de 400 mil mortos por corona. É realmente absurdo. Um país como os Estados Unidos, que lá se fabricaram as vacinas têm lá, e o governo Trump não conseguiu estabelecer um plano de vacinação. É difícil não conseguiu, de entender. Não quis, não teve interesse, de modo que as vacinas estão lá e as pessoas não foram vacinadas. E agora o Biden se comprometeu a vacinar 100 mil pessoas por dia, que eu acho muito pouco. Aqui nós já chegamos a 200 mil pessoas vacinadas por dia, mas acontece que o sistema de medicina pública não existe lá como existe aqui, de modo que aqui é mais fácil. Claro. E nós já ultrapassamos os 200 mil por dia, já tem mais de 2 milhões de pessoas vacinadas, já baixou a idade, já estão dando pessoas de 40 a 45 anos, e na semana que vem já vão dar para toda a população, para quem quiser, sem limite de idade, e agora vão começar também, agora no início da semana, a dar a partir dos 12 anos para os alunos das escolas, mas que estão em férias, né? Está todo mundo de... E vamos ver até o fim do mês qual vai ser agora a programação para saída da quarentena, que na quarentena anterior, na segunda, a saída foi muito rápida, e por isso é que nós estamos hoje na terceira, de modo que tem que programar essa saída assim, gradativamente, que é para ir ver qual é o foco de contágio, se é realmente as escolas, como muitos disseram, ou se é a parte do comércio, principalmente restaurantes e a parte de as academias esportivas, os clubes com piscinas. Difícil, muito difícil. Eu vi umas fotos de supermercado lotados aí em Israel, em algumas cidades. Os supermercados estão abertos? Os supermercados estão abertos o tempo todo, desde o princípio até agora. Não deveria ter um limite de entrada? No início teve limite de entrada, filas, etc. Depois que houve a obrigatoriedade do uso de máscaras, e então eles limitam se vê que tem muita gente. Mas eu, por exemplo, estive hoje no supermercado, coisa que eu não ia há muito tempo. Eu fui assim, eu digo, vou de carro até lá. Se o estacionamento estiver cheio, eu volto. Mas eu encontrei vaga na frente do supermercado. Isso quer dizer que o supermercado não estava cheio, porque senão não teria vaga. E assim foi, você não esbarra com pessoas. Depois, os supermercados são muito grandes, muito largos. Os corredores são muito largos. E tem muitas caixas, de modo que não junta fila. Eu acredito que nos horários mais tarde, pessoas que trabalham e voltam do trabalho e vêm ao supermercado, mas eu fui de manhã. Então, de manhã
tinha realmente pouca gente. Não Você tinha tomou a fila. segunda dose da vacina tem quantos dias? Eu tomei na terça-feira. Hoje é sexta, 3 dias. Ainda tem que esperar mais um pouquinho, né, para ficar tranquilo. Sim, são 12 dias. Ótimo. Mas tem que continuar Com a máscara. usando máscara nos lugares Mas você públicos. já fica mais tranquila, né, Ruth? Lógico, todo mundo que tomou agora, já tem muita gente, já tem mais de 1 milhão de pessoas que já receberam a segunda dose. Quer dizer, tem 2 milhões e pouco de vacinados, mas é entre os que tomaram só a primeira e os que já tomaram a segunda. Mas que tomaram a segunda dose já tem mais de 1 milhão de pessoas. E já existe uma pesquisa sobre queda de contágios, apesar Sim. desses... O que já se observou é o seguinte: a morbidade entre os doentes que chegam a ser internados na faixa etária de 60 para cima caiu completamente. Ótimo. Que foram os primeiros vacinados, e foram os primeiros vacinados na segunda dose, esses não estão mais ficando doentes, então eles não vêm para o hospital. Quer dizer, agora baixou muito a idade dos doentes internados, dos doentes graves, baixou bastante a idade, porque entre os idosos, realmente mais. Isso não significa que você conseguiu frear a doença, porque os adultos e os adultos idosos conseguiu-se frear nessa faixa etária, mas os jovens, os mais jovens que não foram vacinados ainda, quando adoecem também, adoecem por causa desses 40% que estão adoecendo por causa da mutação inglesa, que está se tornando mais grave. Ruth, essas pessoas que chegam a Israel, eu já te perguntei isso antes, mas foi uma pergunta que me fizeram durante a semana, pessoas que estão fazendo aliá, né? Estão vindo, no caso do Brasil, e não tomaram a vacina. Tem vacina para todo mundo? Tem vacina. Israel comprou mais vacina do que o número de habitantes. Exatamente. Israel comprou uma quantidade bastante grande, porque também pensando de que talvez tivesse necessidade de ajudar os palestinos. Ah, tá. Também Isso é uma outra pergunta. Israel não queria, porque Israel, embora não tenha obrigação, certo. Não tem obrigação nenhuma, eles são um governo independente, eles sempre disseram que eles têm um Ministério da Saúde, que não é filial do Ministério da Saúde de Israel, que eles são independentes, tudo bem, ótimo. Eles não aceitaram, então, as vacinas de Israel? Não, aceitaram. Aceitaram. Acho que Israel aceitaram. Bom, escuta, até aquele Barikat, que era o segundo abaixo do Abu Mazen, ele acabou falecendo, mas ele ficou internado lá, ele pegou corona e depois, quando a situação ficou muito grave, ele veio para Israel. Trouxeram ele para Israel. Sempre tem isso, porque não adianta, eles não... Eles têm uma mentalidade, é sobreviver, né? Ninguém quer morrer. Exato. Não, mas a mentalidade dos árabes de ter assim o orgulho, o orgulho de que ele é autossuficiente, que ele não precisa da tua ajuda, principalmente se tratando de Israel, de modo que atrapalha um pouco a vida deles. Eles teriam uma vida bem melhor se eles aceitassem uma cooperação maior com Israel, que Israel tem interesse
que eles estejam sadios. Claro, claro. Que é muito próximo. É. De modo que existe passagem, existe... De modo que... Mas não adianta, você não pode impor. É. Nós respeitamos também os direitos democráticos deles, como vai ter agora com as eleições, que eles estão marcando eleições, e existem para maio e julho. E existem os palestinos da zona oriental de Jerusalém, que eles são palestinos. Uhum. Eles têm direito a votar e a ser eleitos. Então, Israel tem que organizar aqui as eleições quando for lá. Ah, é? É? É bem complicado isso, né? Mas é bonito, eu acho legal isso, porque mostra que... Mas tudo isso está previsto, no acordo. No acordo de Oslo ainda. O que Israel o que Israel deve aos cidadãos palestinos que optaram por continuar aqui. Eles podiam sair daqui e viver na autoridade palestina, mas eles não querem. Por motivos óbvios, né? Cidadãos palestinos que viviam em Israel e que Israel teve que devolver aquela parte, que principalmente a parte oriental de Jerusalém, eles tinham o direito de sair, mas eles não quiseram. Preferem... Tem lá, né? Assim, dentro das possibilidades, né? Exato. Melhor lado. Agora, como tal, dentro desses acordos, Israel tem que permitir que eles votem e que eles possam ser eleitos também. Eles podem se candidatar. E já que estamos falando de eleições, vamos falar dos partidos e dos candidatos aí. Alguma novidade? Já surgiu mais algum partido novo? Hoje é dia 22, né, para o dia 4 de fevereiro, faltam 4, 22 e 9, 31, 31 e 4, não, 35. Falando 31, 22 para 31 são 9, e mais 4, 13. Faltam 13 dias para fechar a lista do Tribunal Eleitoral. Até o dia 4, todo mundo tem que apresentar as listas que vão se candidatar às eleições. Por enquanto, de todos esses partidos que surgiram, né, novos, a Nova Esperança, que é do Guidon Saar, o partido A-Israelim, que é do Ron Hudaí, o partido do Eu Sozinho, que é do professor... Ruth, eu, se fosse você, faria um partido e eu votaria em você. Você votaria em mim? Eu votaria em você. O Zelica, tem o Ofer Shelah, são 4 já. Tem o partido, os 3 partidos que estavam juntos com a Yemina, agora se separaram, ficaram mais 2 partidos de direita soltos, que é o partido do Smotrich e o... Olha, são 7 partidos, dos quais... e tem os outros que ficaram ainda, né? O Kahol Lavan, o Avodá, o Meretz, que estavam e continuam, mas eles estão com um número muito baixo, 4, 5 cadeiras é a previsão nas pesquisas, e outros, como o Gesher, que estão com 0, pouco, 0,1, 0,2, quer dizer, que a única forma deles poderem aparecer se eles fizerem alguma coalizão. Por enquanto, só até hoje, não sei o que vai ser amanhã, até hoje, só quem está fazendo coalizão é os israelim com o Eish Atid.
O Yesh Atid é um partido que tem se mantido em todas as eleições. Ele, até agora, ele está com 13. A previsão é de 13. Ele baixou, ele tinha 18. Agora já baixou para 13. Com esses partidos novos, vão saindo gente para todos os lados. Temos um favorito? Então, se eles são favoritos? Temos algum candidato favorito? Favorito? Olha, depende da tua cor partidária. Por exemplo, para mim, eu a vida toda, desde que estou em Israel, eu sempre votei no Avodá. Sim. Sempre votei no Avodá. Até essas últimas eleições, que apareceu o Kahol Lavan, e eu fui uma das centenas de milhares que largaram o Avodá e votaram e acreditaram no Kahol Lavan e votaram no Kahol Lavan. Hoje em dia, abaixo do Likud, cujo candidato... Você tem partidos que são partidos que eles dizem que são governamentais. Quer dizer, eles apresentam uma lista que tem um candidato, o primeiro da lista é candidato a primeiro-ministro. E tem partidos pequenos, como o Meretz, como os partidos religiosos, como hoje em dia o Partido Avodá, como o Zelika, como o Shelah, que eles são listas só para deputados, eles não apresentam candidatos para primeiro-ministro. Hoje em dia, entre os partidos que podem ter um primeiro-ministro, primeiro é o Likud, que está com 28 votos, 28 cadeiras. Em segundo lugar, o partido do Gideon Sa'ar, que é o Likud Bet, que está com 18. E depois vem o Yesh Atid, que está com 13. E depois vem o Partido Árabe Unido, que tem 10, e depois vem todos os outros para baixo, o Avigdor Lieberman, que está com 7, uma hora com 7, outra hora com 8, o Meretz com 5, com 6, o Avodá com 4, 5, o Kahol Lavan 4, 5. Quer dizer, por enquanto, quem tem possibilidades de enfrentar o Bibi é só o Gideon Sa'ar, que também é direita. E ontem ele ganhou uma ajuda enorme. O filho do Menachem Begin se filiou ao partido dele. É um camarada seríssimo, ele foi ministro em vários governos, ele foi deputado durante muito tempo, e ele, quando apareceu esse problema de corrupção com o Netanyahu, ele era ministro naquela época, no governo do Netanyahu, ele se demitiu. Ele se demitiu do governo e da Knesset e se demitiu do Likud. E até agora, esses anos todos, ele estava fora da vida política. Agora, com a criação do partido do Gideon Sa'ar, ele então se filiou ao partido, e o Gideon Sa'ar disse que ele vai estar na lista dele, entre os 10 primeiros. Quer dizer, é certa a eleição dele. É certa a eleição dele. Quer dizer, o Gideon Sa'ar é o único, por enquanto, porque eu não sei como é que vai ser agora a reação na próxima semana entre a ligação, entre a união, a coalizão, entre o Yesh Atid e o partido do Ron Huldai, que estava com muito poucos votos. Eu pensei que ele ia ter muito mais. E eu achava que deveria haver uma união maior, que, na minha opinião, se o Avodá entrasse também com o Ron Huldai e o Yesh Atid, seria uma forma de você também conseguir fazer, talvez, um governo, não um governo de centro, nem de centro-esquerda, mas de centro e centro-direita,
deixando o Likud de lado e com o Guidon Saar. Porque se o Guidon Saar tiver apoio de outros partidos que não são da linha do Likud, os partidos religiosos virão também. E eles são 8. São sempre 8. Porque são sempre os mesmos que votam, e os religiosos, Haridim, eles votam. Vota morto, vota vivo, a avó que já está enterrada vota, entendeu? De modo... É terrível, né? Política é igual então, em qualquer lugar. Entre eleição, sai eleição, eles são sempre o mesmo número, 8. De modo que é um problema esse sistema eleitoral de Israel, porque se você bota, se a meta, tudo depende de qual é a meta desses partidos todos que estão rodando aí agora como partidos novos. Se a meta do partido é tirar o Bibi, então todos eles deveriam se unir e deixar a parte da ideologia de lado, que existem três coisas importantes agora. Uma é tirar o Bibi. Certo. Segundo, é acabar com a corona. Porque com a corona o país não vai se botar em pé. O terceiro é fazer o país voltar a um regime econômico normal, que nós estamos numa situação... Olha, vou te contar o que está acontecendo agora. A rede hospitalar de Israel é muito grande, mas ela, como tudo, é dividido. Existem os hospitais que são do Ministério da Saúde, quer dizer, são os hospitais do governo. Existem os hospitais da Kupat Holim da Estadrut. Tem 4 Kupat Holim, 4 sistemas de saúde. A única que tem hospitais dela é a Kupat Holim da Estadrut, que é a mais antiga, porque os hospitais e a Kupat Holim da Estadrut, essa Clalit, existe antes da existência de Israel. Quer dizer, antes que existisse um governo que pudesse ter um Ministério da Saúde, a Estadrut já tinha um sistema de saúde pública e hospitais. E esses hospitais são os maiores, os melhores hospitais ainda que tem aqui em Israel. E eles são mais de 40% da população pertence à Kupat Holim da Estadrut. As outras Kupot não têm hospital delas, elas pagam aos hospitais da Estadrut e aos hospitais do governo. Fora isso, existem 7 hospitais aqui que não são nem das Kupat Holim e nem do governo. É o que se chama hospitais públicos, que foram hospitais que também existem há muitos anos antes da existência do Estado e que foram criados por organizações filantrópicas que eram fora de Israel, como o Hadassah, que são 2 hospitais enormes, dos maiores hospitais que tem em Jerusalém, que são mantidos pela essa organização feminina Hadassah, dos Estados Unidos. Tem, por exemplo, 3 hospitais em Nazaré, que Nazaré sempre foi uma cidade de maioria cristã, e principalmente a igreja cristã da França fez o maior hospital lá, é o hospital francês, chama-se, mais 2 hospitais menores, são também de comunidades cristãs. Então, ali já são 3, com mais 2 em Jerusalém, são 5, e tem o Mayanei Yeshua, que é em Bnei Brak, que é um hospital que também foi feito pela comunidade religiosa, e tem um em Natânia, Laniado, que é um hospital religioso também. Então, são 7. Esses 7 hospitais, eles funcionam normalmente como são todos os hospitais
ótimos, bons, tudo, modernos, tudo. Mas eles recebem uma subvenção do governo porque eles atendem pessoas de todas as CUPOT. Eles não são um hospital para um setor, eles são um hospital público, está aberto para todo mundo. Se vem gente da Cupat-Rolim da Estadrut, a Cupat-Rolim tem que pagar a diária, o que foi feito, os remédios, tudo. E as despesas extras, o governo é que tem que cobrir, porque são cidadãos israelenses. Certo. Como não foi votado o orçamento por razões de ordem política, porque o Netanyahu não queria votar o orçamento, porque isso ia dar força ao Gantz dentro do governo, e ele teria que fazer a rotação, não tem orçamento. E os hospitais não receberam, começou um ano novo, e não tem orçamento. Caramba! 7 hospitais anunciaram, essa semana, os diretores dos hospitais foram à rua para dizer que não podem receber doentes de corona. Caramba, Ruth, isso é muito sério. O problema é que nos lugares onde existem esses hospitais, não tem outros. Por exemplo, em Natânia, porque tem o Hospital Laniado, que é um hospital grande e geral, então não tem outro hospital. Tem um hospital. Esse hospital não vai receber doentes de corona de Natânia, porque não tem condições nem de comprar o mantimento, nem de pagar os ordenados. Como é que Você fica? Está compreendendo? Como é que... Não existe uma maneira de obrigar ao governo a resolver, porque existe o legislativo aí, né? É a tal história que você disse, aqui é democracia. A votação orçamentária, quer dizer, o Ministério da Fazenda planeja um orçamento, leva ao governo, à mesa do governo, o governo apoia, não apoia, faz modificações, etc., e dali vai ao plenário da Knesset para votar. E a Knesset aprova ou não aprova, vai dizer, olha, eu não aprovo esse orçamento, porque isso está errado. Então, eu devolvo para o Ministério da Fazenda, vocês façam aí as modificações que tem que fazer e devolve. Agora, tudo isso é feito quando começa um ano, você já começa a trabalhar no orçamento do ano que vem. Agora, 2 anos, não se fez orçamento nesse país por causa dessas eleições. Então, acabou o dinheiro desses hospitais. Eles não têm loja, eles não vendem nada. Eles prestam serviço, eles não vendem nada. É uma situação muito complicada. Agora, quem é que não fez isso? A Knesset, porque a Knesset tinha a maioria que apoiava o Netanyahu, e nós chegamos a essa situação que nunca existiu isso em Israel. Israel vive há 72 anos. As piores guerras que aconteceram aqui, nunca teve nenhuma... Parecido. Nada parecido. Nada parecido. Está na hora de Netanyahu para casa. Quando a política interfere nas decisões de saúde pública, alguma coisa está errada. Muito errada, muito errada. Muito errada. Muito errada. De modo que esse é o problema atualmente muito sério com esses hospitais, que são... O Hadassah é um mundo. A maior parte da população de Jerusalém é atendida pelo Hadassah, porque a Cupat-Rolim não tem hospital em Jerusalém, porque tem 2 hospitais grandes do Hadassah e ainda tem um outro hospital religioso, Shaarei Tzedek. De modo que a Cupat-Rolim não tem. As Cupat-Rolim cobram
dos seus associados, é um seguro-saúde, você paga. É. Então, da tua mensalidade está incluído tudo, internação, consultas, ambulatório, remédios, etc, etc. Agora, esses hospitais públicos, eles não têm associados. Ninguém paga. Tem que se resolver isso. É um problema sério. É um problema muito sério mesmo, que no momento desses, os diretores dos hospitais têm que fazer manifestação na rua e avisar, mandar uma carta para o Magen David Adom, que é o equivalente à Cruz Vermelha Brasileira, que é o Magen David Adom, pedindo que não tragam doentes de corona, quando eles forem atender em ambulância, que não tragam para os hospitais públicos, que eles não têm condições de tratar, porque os doentes de corona são doentes muito caros. Eu sei. Muito caros. O equipamento usado para tratamento é muito caro, de modo que eles não têm condições. O diretor do Hadassah, ele tem 1.000 e tantos entre médicos e enfermeiras, ele disse que agora, esse mês de janeiro, ele não pagou salário para ninguém. Nossa Senhora! E eu pensava que isso era notícia do Brasil, hein? Mas nunca teve isso aqui. Isso realmente é uma triste notícia, que eu espero que se resolva, né? Porque aí a gente tem um sistema um pouco melhor do que o daqui, né? É um problema, realmente. E, querida, fora isso... Agora, para a gente fechar bonito, como sempre, qual é a boa notícia? Quer dizer, você já deu... Hoje até que você pegou leve, apesar das tristes notícias do corona. Olha, hoje, por exemplo... Hoje não, amanhã tem muita gente que vai ficar alegre, porque durante esse tempo todo os jogos de futebol estavam proibidos, mesmo sem público. O problema não era o público, porque também estava havendo um contágio tremendo entre os jogadores de futebol, nos times, porque eles são muitos, e mais toda aquela equipe de assessores e treinadores e fisioterapeuta e médico, e começou um tal de ter corona que pararam, não tem jogos. Então, a partir de amanhã, vai voltar a ter jogos de futebol, de basquete, sem público, não tem público nenhum. Pelo menos vai ter alguma coisa, né? Mas, pelo menos, pode televisionar, pode filmar, de modo que os fanáticos de futebol vão poder... foi uma notícia assim, que botou muita gente feliz. Que bom, que bom. Que vai ter futebol. E a promessa de que, se, quando terminar no dia 31 de janeiro, a quarentena que nós estamos passando agora, os números de novos contagiados e o número de doentes graves nos hospitais, tudo isso tiver baixado, e já vai ter também uma quantidade grande de vacinados já com a segunda dose, então vão poder receber o passaporte verde. Então, essas pessoas poderão voltar a frequentar teatro, cinema, concertos. Então, vão começar a organizar fila sim, fila não, um aqui, outro lá, outro acolá, lugares marcados, só quem tiver, ou então pessoas que tragam um atestado médico de que ele teve a corona e fez exame sorológico e ele desenvolveu anticorpos contra a doença, então ele está vacinado naturalmente, né? Imune, está imune. Então, aí... Isso que você está falando, aqui
pelo menos, a gente ouviu dentro das notícias que a pessoa que teve corona, no máximo de 5 a 6 meses, ainda mantém os anticorpos. Depois disso... Não, tem anticorpos. Mas dizem que não A se gente sabe só não sabe quando, né? quanto tempo duram os anticorpos. Pois é, mas os primeiros meses têm anticorpos. Sim, os primeiros meses, mas a pessoa que teve 1 ano atrás... você não sabe, tem que fazer exame sorológico, tem que controlar com o exame sorológico. O exame sorológico que vai definir se ela tem ou não. Você faz o exame sorológico, você vê se ele tem anticorpos, se não tem anticorpos. Entendi, tá certo. Então, essas pessoas que estão limpas vão poder frequentar esses lugares, então aí não vai ser aberto tudo de uma vez, mas aos poucos, né? E, de modo que é outra notícia boa que já é para o mês de fevereiro, março, que nós já estamos na segunda quinzena do mês de janeiro. Ótimo, muito bom. E a promessa de que em Pêssar talvez já se possa fazer um seder com a família. Se Deus quiser, vai ser assim. Vai ser assim. Querida, vamos ver. Que semana que vem a gente tenha mais ainda notícias boas e que tudo isso passe o mais rápido possível. Pelo menos aí. Porque quando aí, a gente eu faço votos que aí também eu não tenho nada contra o Brasil, né? Eu nasci aí, me criei aí, tenho grande parte da família aí. Eu sofro pelo Brasil, todos, como todo brasileiro. Todo brasileiro, todo mundo está torcendo, né? A gente torce por todo mundo, né? Porque quando a gente torce por todo mundo, a gente também está torcendo por nós, né? Sim, escuta, hoje em dia, numa situação dessa, a gente tem que ser solidário com o mundo todo. Está todo mundo sofrendo. Todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo no mesmo barco. É realmente um problema. Ruth, Shabbat Shalom. Muito obrigado. Shabbat Shalom para você, para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, para a nossa equipe, para todo mundo que está nos ouvindo e para o mundo em geral, que seja um Shabbat Shalom, que a gente consiga superar todas essas dificuldades e voltar a uma vida normal. É isso aí. Grande beijo, amiga. Um beijo grande para você. Obrigada.